em Cristo com você. Por isso que se eu ver você, eu tenho que ver Cristo. Porque a única forma de eu ver o Senhor é se eu ver você. Se eu não ver você, não tem como eu ver Deus. Então por isso você não pode me desprezar. Amém. Nem eu te desprezar. Porque nós somos uma forma real de se manifestar a Deus. Com as nossas deficiências todas, com o nosso desequilíbrio todo, com a nossa falta de capacidade, com todas as nossas fraquezas e também com as nossas possibilidades todas. A gente revela a Deus. Aleluia. A gente mostra a Deus. Amém? Você não revela a Deus só vivendo de forma bonitinha, não. Você revela a Deus de qualquer forma. Até quando você não presta, ainda você está revelando Deus. Porque não é todo dia que você não presta. Tem dia que ele está melhor. É ou não é? Tem dia que ele está uma belezura, mas tem dia que ele está torto, ele está esquisito. E essa forma de existir desse jeito diante de Deus é que serve para Deus. Porque ao mesmo tempo que Deus vai servir eu para você como alguma coisa bondosa hoje, Ele pode me servir eu para você como uma vara de goiaba amanhã. E ninguém precisa falar para ninguém que vara de goiaba nas pernas, no bumbum é coisa boa. Não é, gente. Eu tomei muita varada tudo aqui. Isso não presta não. Mas Deus faz disso uma coisa boa. Deus faz disso um valor. Então Deus usa você hoje como um óleo de unção, mas pode usar você amanhã como uma vara, para dar uma teia. E tudo isso é bondoso para Deus, muito embora alguém esteja vendo como ruindade, mas para Deus é uma bondade. Está me entendendo? Amém. A comunhão tem disso. Por isso que você não pode desprezar a igreja. A comunhão da igreja tem esse valor. Ao mesmo tempo que ela é óleo de unção, ela pode ser uma vara. Ao mesmo tempo que ela é um riso, ela pode ser um choro. Ao mesmo tempo que ela pode ser um vinho doce, um leite e mel, ela pode ser uma erva amarga. Porque cada coisa tem o seu valor no momento certo, na hora certa. Certo? De manhã eu só tomo café amargo. E depois eu tomo uma aguinha com limão e um pouquinho de azeite de oliveira puro, virgem, extra virgem. E mas você quer bom beber óleo de oliva? Eu não vou fazer. É horrível. Mas é bom. Depois então eu vou tomar um cafezinho com açúcar mascavo e um leitinho em pó dentro e uma negócio peruano lá na garrafa. A marca peruana dentro. Aí eu tomo um pedaço de bolo pequenininho que é parte que está com doce. Aí eu estou abandonando o doce, estou cortando o doce, o médico mandou cortar o doce. Eu cortei tudo, um pedaço pequeno, brincadeira, eu cortei o doce, eu eliminei o doce. Mas pediu para colar para mim ontem, né? Aí quando eu vou comer alguma coisa não natural, por exemplo, assim, outro dia cozinhou batata doce, eu fui comer batata doce, cozinho de manhã cedo no café da manhã. Eu falei assim, come meu bem a batata que eu cozinhei para você. Fui comer batata doce, eu falei assim, mas você botou açúcar na batata? Não, cozinhei naturalmente, de tão doce que ela estava. Por quê? Porque o açúcar já havia baixado no meu corpo. Você sabe quando você acha as coisas normais? Quando o seu corpo está normal. Cristo é uma normalidade do corpo da igreja. É Cristo que normatiza o corpo. Às vezes ele deixa um pouco sem doce, às vezes ele bota um pouco mais de doce, às vezes ele diminui doce de novo, às vezes ele bota uma dosinha de amargo, porque ele precisa fazer isso, precisa normalizar o corpo. E a forma que Deus tem de fazer isso é com a gente aqui perto do outro. Porque eu não me lembro de eu ficar no hotel muito tempo sem bater nele. Então toda vez que eu vejo ele, às vezes ele passa umas cutucadas fortes dele. Na rua, no outro. Por quê? Porque precisa fazer isso. Porque isso faz bem para o corpo. Primeiro que eu não posso ficar sem eles. E eles não podem ficar sem eu. Nós somos uma cumplicidade. Nós somos cúmplices uns pelos outros. A vida do outro depende de você. Então precisa participar. Aí a igreja pegou o modelo de fazer festa, de bate-papo, e as pessoas vinham para a igreja também por causa das festas. Hoje, quando acabou tudo isso, as pessoas estão vindo por causa do Evangelho. O Evangelho é a nossa fonte de inspiração. O Evangelho é a nossa fonte de vida, irmãos da igreja. O Evangelho é a nossa fonte de comunhão. O Evangelho é o nosso pão de cada dia. A oração de Jesus no Mateus 6
dá-nos o pão de cada dia. Ele não estava pedindo pão, não pão de trigo, não pão de mandioca, não. Ele estava pedindo palavra, ele estava pedindo evangelho de cada dia. Amém? É isso que nós precisamos todos os dias. O texto de Coríntios, capítulo 11, é o texto que nós vamos ler para a gente celebrar. Do versículo 23 em diante, 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus fazendo, Paulo citando Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus está fazendo tudo isso aqui, irmãos, ainda não tinha morrido. Paulo está citando que Jesus está fazendo isso, e ele faz isso lá no texto do Evangelho. Ele está fazendo isso. E da mesma forma, de uma maneira um pouco diferente que Paulo está citando, porque Paulo já está pegando do princípio espiritual a coisa. E Jesus não está fazendo a exposição lá da ceia, em Mateus, ele está fazendo a exposição da forma viva humana da coisa. E Paulo já pegou muito do que é sugestivamente espiritual, está expondo algo sugestivo espiritual para a gente. A gente precisa aprender a ver coisas espirituais. Ver coisas espirituais, irmão, não é você ver coisas, fechar os olhos e ficar vendo um anjo voando, um cachorro voando, melancia passando. Não é isso, não. Espirituais aqui é você entender a coisa do ponto de vista do Espírito de Cristo, do ponto de vista da inteligência. Ver espiritualmente é ver inteligentemente. Porque o que tem estragado hoje o Evangelho é a gente não ver o Evangelho como algo inteligente. Aí porque todo mundo acha que crente é burro. Porque crente lê uma coisa e fala outra. Por quê? Porque não viu ainda as coisas para são. Então Paulo está dizendo isso aqui. Da mesma forma, volta atrás. E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória. Em memória aqui, não é fazendo, lembrando de Cristo morto, não. Em memória aqui é fazendo de que Ele nos repartiu. Em memória, façam isso, lembrando que vocês são o pão que Ele repartiu. Antigamente o Roberto cantava uma música dizendo isso, que a menina bonita era um pão. Não sei se você lembra disso. Você lembra dele? Ele nomeava as meninas bonitas, os brotinhos, como um pão. Um pãozinho. E a igreja é um pão. É um brotinho. Porque Cristo pega a gente e reparte a gente. Porque a igreja só cresce quando ela se reparte. Não é quando ela divide. Não, irmãos, quando ela doa. Repartir é doar-se. É doar-se. Está me entendendo? Diga comigo, repartir é doar-se. Não é dividir. Você está entendendo? Porque tem muita gente achando que a igreja então tem que dividir. Aí só suja um pedacinho daqui, vai lá para o bairro da Modé. Suja um pedacinho daqui, vai lá para o bairro do Vanderlei. Não, irmãos, o texto não está falando isso. O texto está falando da gente repartir e continuar no mesmo lugar. Repartir é você doar. Então, assim, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois que ele come o pão, que ele tomou o pão, ele tomou o cálice e disse: isto é o meu cálice, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Nova aliança que ele estava falando, porque Jesus estava falando isso no texto do Evangelho, ainda na ideia da velha aliança, do Velho Testamento. Toda fala de Jesus de Nazaré, antes da morte, antes da ressurreição, está no mesmo cunho, na mesma proposição do Antigo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento só cessa quando Jesus morre, certo? Diga comigo, o Velho Testamento termina, diga comigo. Quando Cristo morre na cruz. Beleza, então da cruz para trás é o quê? Antigo Testamento, velha aliança. Da cruz para frente é nova aliança. Então ele diz, isto é o sangue da nova aliança. Porque o sangue da velha aliança era o sangue do animal. O sangue do bode, o sangue do cordeiro, o sangue da pombinha, da rolinha. Da nova aliança é o sangue da igreja. E sangue, que Jesus Cristo está fazendo a expressão, não é sangue, não. É sangue de vida, é sangue de alma. Ele derramou a sua alma
A ideia de alma aqui tem a mesma ideia de espírito. Ele derramou o seu espírito em Atos 2. Está me entendendo? Então, quando ele parte o pão, o que ele faz? Ele parte a igreja. Ele cria a igreja, ele reparte a igreja. A igreja são pequenos pedaços de Cristo, unidos uns aos outros, para tornar um Cristo enorme, para todo mundo ver. Que quando repartido, torna a crescer, cresce mais. Porque a igreja só cresce quando ela se reparte. Diga comigo, a igreja só cresce quando ela se reparte. Se você não repartir, não tem como crescer, fazer ficar grande. E esse crescimento não é físico nem numérico, né? Esse crescimento não é juntar muita gente num lugar só. Esse crescimento é juntar muito conhecimento numa gente só. Aleluia. Amém? Amém. Porque nós só vamos parar de errar quando a gente começar a acertar. E a gente só começa acertando quando a gente começa a conhecer. Amém, irmãos? Amém. E voltando ao texto de Paulo, em 1 Coríntios 11, este é o caso da nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Ele está citando Jesus, ele não está dizendo, Paulo não está mandando fazer nada, Paulo está citando Cristo, citando Jesus de Nazaré. Diga. Porque sempre que comeres deste pão e beberes do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que sempre que a gente comer esse pão e beber essa ideia, a gente anuncia que Ele está vindo. Porque essa vinda é o conhecimento. Quando Cristo vem para você, é porque chegou em você o conhecimento. Chegou a luz. O texto do salmista do Salmo diz que o choro pode durar mas a alegria vem ao amanhecer. Então o nosso choro ele pode durar enquanto a gente não tem conhecimento de Cristo. Assim que a gente conhecer Cristo, a nossa vida vai começar a se alegrar. Amém. A gente vai parar de chorar. Por quê? Porque a alegria do Senhor é o que nos fortaleceu. O conhecimento do Senhor nos deu alegria e nos tornou forte. O que é tornar forte? É fazer a gente um povo unido, um povo grande, que bebeu o mesmo pensamento, bebeu de um mesmo Espírito. E a gente está anunciando, quando a gente bebe, quando a gente entende, que Ele chegou. Como diz as celebrações antigas na igreja, o Senhor está entre vós. Aí vocês respondem, o Senhor está no meio de nós. O Senhor está entre vós. Digo, o Senhor está no meio de nós. Onde é que o Senhor está? No meio de nós. No meio aqui da nossa roda de cadeiras? Não, irmão. O Senhor está no meio da nossa vida. Ele está no centro da nossa vida, do arredondado da nossa alma. Amém. Amém? Porque tudo que Deus criou tem essa forma arredondada. Porque Deus não tem começo e nem fim. Por que a aliança é assim? Ela não tem sinal de ligação. Porque de todo jeito que você colocar ela continua sendo uma aliança. Ela continua sendo um anel. Por isso que a nova aliança ela tem essa ideia. Entendeu? De nos fazer uma coisa só para a habitação do Cristo. Então, partimos do princípio de que esse Cristo, então, que eu bebi, que eu comi, é o Evangelho. E o que nós vamos ser, eu e você, porque eu não posso ser sem você. Eu só posso ser de Cristo junto com você. Aí Paulo vai dizer aqui na frente o seguinte: portanto, todo aquele que porque todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Em outras palavras, todo aquele que não for corpo do Senhor, ele é cúmplice do outro pecar. Por quê? Porque se o outro não conhece,
É porque eu estou trabalhando em crescer. Quando eu definir a minha vida como igreja de Cristo, o outro vai conhecer isso, ele vai entender isso. Cristo chegou, ele vai ver Cristo. É o que diz Paulo em Colossenses 3. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vocês vão ser vistos juntos. Está entendendo agora? Então, toda vez que você não entende isso, você não manifesta isso. Então, por isso que é proibido você beber esse cálice e comer esse pão, sem que você distingua isso, sem que você defina isso. Você precisa entender que você é isso. Você é isso. E quando é que a gente pega? A gente pega quando o outro não vê isso na gente. Isso não é uma vivência da gente. Não é um procedimento. Não é uma atitude. Não é um amor. Não é uma forma de ver. Está entendendo? Diga amém. Então, quando você entende isso, quando você vê essa distribuição do pão, do cálice dessa forma, você está sendo o quê? Igreja. Ele disse, porque muitos já morreram, estão mortos. Examine cada um a si mesmo. Examinar aqui é você entender que você é isso. Examine e vê se você é isso. Porque quem não é igreja, irmãos, não pode comer, não pode comprar e nem vender isso. É a marca lá de Apocalipse 7. A marca da besta. Qual é a marca da besta? A marca dos filhos do demônio. Por que os filhos do demônio não podem ser isso? Porque são filhos do demônio. Eles já têm a marca do pai deles. Igual nós temos a marca do nosso pai. E Jesus barra aqueles anjos lá e fala assim, aparece o quinto anjo, que é o Senhor, e peraí, lá na eternidade, peraí, Apocalipse é lá na eternidade. Apocalipse não é agora. Apocalipse é lá no começo. Peraí. Deixa eu marcar primeiramente os que são nossos. Vai lá e marca 12 mil da tribo de quem? Mais 12 da tribo de 12. Marca 140 mil das tribos de Israel. E depois acha uma multidão infinita, cujo indivíduo caiu no meio, e me marca uma multidão incontável de seres humanos como a areia da praia do mar. Você consegue botar aquela areia da praia do mar? Ele foi lá e marcou tudo aqui, vocês são meus, agora para marcar o seu. Aí o que ele veio marcar, ele marcou que era dele. O sinal da besta é porque os filhos do diabo não podem ter isso nunca. Aí o cara joga isso lá para o futuro, porque o diabo vai vir com o sinal da besta, vai marcar, irmãos, lá no sinal já está posto. Quem tem Cristo tem um sinal na testa, na cabeça, é o Senhor. Mas quem é do diabo tem um sinal, sei lá onde, é do diabo. E não pode comprar nem vender isso. Não pode conhecer, né? Não pode conhecer, não pode saber. Por isso que Paulo chama para ele, tenta conhecer, tenta saber. Se você não conseguir definir isso, ei, você não é isso. É melhor você rachar fora. Por isso que o Evangelho é o tribunal. Ao mesmo tempo que ele vai trazer o salvo, ele vai expelir o perdido. O perdido não, a trevas. Porque o perdido é que vai ser salvo. Porque para ser salvo, irmãos, tem que ser no mínimo perdido. Porque o outro que não vai ser salvo não é o perdido, é o filho do capeta, esse não tem salvação. Um professor meu de teologia falou assim, pastor, mas se Deus quiser salvar ele, não tem jeito. Porque só tinha um filho, só um salvador. Deus só tinha um salvador. Só um filho. E esse foi mandado, enviado para os perdidos. Porque nós somos descendentes de Adão. Nós somos procriação de Adão. Quanto que o outro não é procriação. Os filhos do demônio são criaturas demoníacas. Um feito separado do outro. Nós somos feitos juntos sem Adão. Ele não pode ter comunhão, ele não pode comungar. E você não capeta para um negócio, você está pronto da frente também outro. Ele não faz a mesma coisa. Nós não. Nós somos o único povo que faz a mesma coisa. Ou podre. Ou podre, a luz não penetra. Está podre. O ovo bonito, o ovo bom, o ovo que vai nascer o filhote, bota na luz, se vê o embrião dentro. Toda vez que botar você na luz, vai se ver um sinal, um embrião de Cristo dentro. Amém. Amém, irmão? E isso é que define a nossa vida como igreja. Agora, se você não definiu que você é igreja, irmão, eu falo com pesar isso aqui no meu coração. Nem Cristo vai ter misericórdia de você, porque você é filho de demônio.
Porque a salvação é para os filhos de Deus. Amém. Por isso que o tribunal de Cristo está posto, irmão. O Evangelho é o tribunal de Cristo. É Ele que traz aquele que é de Cristo e condena aquele que não é de Cristo. É o que Jesus diz. A quem for batizado é salvo. Quem não crê e não for batizado é o maligno. É o maligno. Batizado aqui é na ideia de Paulo, Romanos 6, inseridos no corpo de Cristo. Quem é de Cristo, irmãos, presta atenção nisso, vai ser inserido no corpo da igreja. Romanos 6,3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, na verdade, nós somos batizados em Cristo Jesus, diz Paulo. Amém, Jesus. Nós somos inseridos em Cristo. Quem é Cristo, irmãos? A igreja, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo, ao tempo que Ele é a cabeça da igreja. Então, ser batizado em Cristo é ser inserido na igreja, é ser contado com a igreja, ser contado como igreja, é entender que você é igreja. Você entende isso? Você é igreja. Presta atenção. Se você não fosse igreja, você não estaria aqui. Porque ninguém aguenta esse evangelho. Essa conversa é pesada demais, irmão. Eu tenho dó de vocês, sabe? Eu tenho dó de vocês porque isso é muito forte, isso é muito pesado. Até hoje, vou dizer francamente para os irmãos, até hoje, tem algum lugar que o evangelho passa em mim que dói ainda e que rebenta. Aí eu fico do lado do evangelho, entendeu? Eu fico a favor do evangelho, porque ele vai vencer, o evangelho vai vencer. Porque se eu ficar contra o evangelho, eu vou sofrer mais, entendeu? Se eu ficar contra o que o papai me diz, eu vou acabar apanhando mais, entendeu? Então é melhor eu dar a mão à palmatória e aceitar a briga. Porque daí eu vou ser igual. Eu vou ficar sendo igual ao papai. Está entendendo isso? O evangelho quer a gente se humilhar, irmãos. Sem humilhação não há recepção do evangelho. Não adianta você pensar que você é bonzinho, você não é bonzinho. Não tem ninguém aqui que é bom. Nem eu. Não vai pensar que o pastor Joacim tem essa visão, essa conversa, essa forma de expressar, essa forma de dizer as coisas, que eu melhorei, que eu sou melhor que você. Irmão, eu sou igual a você. E Deus me ajude a ser pelo menos igual a você. Porque pior que você não dá também para ser. Eu preciso ser igual. Porque essa igualdade é que me torna feliz. É que me dá alegria. Amém, irmão? E nessa vida nós vamos aprendendo isso. Aí Paulo então, aí você vai dizer, Paulo está celebrando a ceia no capítulo 11 de 1 Coríntios. Não, irmãos, Paulo está celebrando a ceia. Cadê a dela aí? Estava aqui. Põe no meio, para nós também, você vai falar mais? Então, Paulo não está celebrando a ceia feito com vanderlei. Ele não está fazendo isso. Paulo está dizendo o que é isso. Aí o que a crentaiada fez? Os crentes pegaram isso tudo e fizeram disso um rito. Um ritual. Fizeram disso uma celebração ritualística. Que cansa, isso cansa. Eu lembro quando eu era menino pequeno, né, hoje? Eu era menino pequeno, criança. Sabe? Quando todo mês, final de mês, primeiro domingo, nós tínhamos a ceia do Senhor. E a semana que antecedia, a gente tinha que orar e jejuar. Eu já era mal demais, eu não aguentava jejuar, irmãos. Aqui também era assim. Eu já não comia direito, eu tinha que comer. Já não tinha que comer naquele tempo quando era menina, ali pensando. Quando tinha alguma coisa para comer, os caras tinham que fazer comer. E isso foi me cansando. Eu fiquei mais macho do que o cabo da sogra. Aí eu entendi pelo Espírito Santo que ele não queria que eu fizesse um ritualismo disso. Aí veio o crente antigo, o quadrado. O crente antigo, ele não rola. Ele cai, porque está quadrado, ele não rola. Deus quer que você rola. Deus quer que você
dá buluar. Deus quer que você saia rolando. E diz, não, ele diz que isso aí tem que ser, faça isso em memória, isso é em memória. Irmãos, memória é de coisa morta. Não existe memória de coisa viva. Jesus não está morto, ele está vivo. Memorial é uma coisa que já foi embora, que morreu, é estátua. Isso aqui não é memorial, isso aqui é uma celebração viva e eficaz. Isso aqui é uma exposição figurada do que é o Evangelho. O Evangelho, ao mesmo tempo que ele é um pão, ele é um cálice. O Evangelho, ao mesmo tempo que é algo que você come, ao mesmo tempo é algo que você bebe. Porque o que você come é o que vai serviço. Você é o que você come. E você será visto por aquilo que você come. Se você não comer, você vai desaparecer de tão magro. Está entendendo? Então, quando você come o Evangelho, você está sendo o quê? Um Evangelho. Quando você bebe o Evangelho, você está sendo o quê? Um Evangelho. E quem te vê, vai ver evangelicalmente. Vai ver de você um Evangelho. Você passa a ser aquilo que você está comendo. Se você parar de comer, você fica mais magrinho. Talvez até fica magro demais, né? Mas é bom não parar de comer, porque senão você vai emagrecer demais. O Evangelho é algo que você não pode ficar sem comer. O Evangelho não engorda. O Evangelho faz crescer. Mas ele não engorda. Então o Evangelho é isso. Paulo está querendo mostrar exatamente isso. O Evangelho é esse pão que eu vou passar a ser. Que eu estou sendo, que você está sendo. Por que Pedro diz, vós sois carta? É Pedro? Paulo. Paulo diz, vós sois carta aberta. Você, na verdade, assim no grego, vós sois carta aberta lendo. Alguém está lendo você. Mas só se pode ler onde há escritura, onde é escrito. Você é um escrito. Você que comeu o Evangelho, você agora é o Evangelho. É isso? Vós sois carta aberta que alguém está lendo. É a versão palavra. Então, olha, pessoal. O que nós somos como Evangelho? Um pão. Alguém vai ter que ver em você alguma coisa que vai salvar ele. Tá? O que é que vai salvar alguém da fome? O pão. Porque a fome produz morte. Então alguém vai ver você como alguma coisa comível, que se alimenta. Eu te pergunto, você como o Evangelho vivo, uma escritura viva, porque está vivo, está falando, está vendo, está comentando tudo. Existe em você alguma coisa que o outro pode receber? E você pode doar isso? Você tem condição de doar isso? Você passou a ser alguma coisa que se doa. Você não pode negar doar a Evangelho. Mas como é que você vai fazer isso? Sentar alguém e conversar sobre João 3,16? Não. Doar o Evangelho não é você ficar pregando a palavra para os outros. Doar o Evangelho é você ajudar o necessitado. Ei, deixa o seu quintal para ajudar você limpar aí. Pega uma enxada ali. A igreja que mais cresce hoje é a igreja que está no Iraque. Sabe o que é a igreja que está no Iraque? É a igreja que mais cresce no mundo? Um país totalmente bagunçado, estragado, de guerra, fechado. Lá qualquer coisinha os caras matam. Sabe por que cresce mais? É porque as pessoas que estão lá, os crentes que estão lá em Cristo Jesus, chega lá e vê o camarada limpando a casa e pede para ajudar a limpar. Vê cuidando do doente, pede para ajudar a cuidar do doente. Vê para consertar um carro velho, pede para ajudar a consertar. Vê construindo uma casa, pede para deixar ajudar a consertar. E a pessoa está sendo ajudada e pergunta, por que você está fazendo isso? Aí a
a resposta é essa entre eles. Todo mundo tem que dar essa resposta. Alguém que te ama muito pediu para ele te ajudar. Aí você se ajudou, sai de perto, vai embora. Aí essa pessoa vai procurar você em secreto. Se você quiser procurar essas coisas, tem que ser em secreto, pode ser em público. Lá não se fala de Deus em público. Mata você. Mas a canção que nós cantamos do cantor cristão diz o quê? Do perdão real. Morrer, ser fiel até tem que morrer. Ser fiel mesmo que tenha que morrer. Isso é que o Evangelho propõe. Aí o cara vai lá depois diz, quem é que essa camarada que mandou se perguntar? Tipo assim, Jesus de Nazaré. Passa para ele uma senha e os dois ficam conversando, batendo papo. E todo mundo faz isso, a igreja inteira faz isso. Eu te pergunto, se nós usássemos essa tática no Brasil, ele também faz isso. Você sabe por que ele não consegue? É porque ele não consegue ajudar ninguém, nem a própria comunhão denominacional ele não consegue. Cadê os irmãos da igreja? Não estão aqui. Muito embora nós somos igreja evangélica em qualquer lugar onde a gente estiver, mas nessas convocações é preciso que a gente venha, porque aqui a gente dá da nossa aprendizagem. Ninguém aprende nada sozinho. A gente só aprende junto com o outro. Amém? Amém. Então, você é o que você come. Certo? Se você comer o Evangelho, então você vai ser o Evangelho. Come aí depois. Mas aí, entendeu? Então você pegou o cálice. No texto do Evangelho de João, no capítulo 1, João diz assim: nele estava a vida. Ninguém estava a vida. Em Jesus. Nele estava a vida. O texto diz claramente: nele estava a vida. A vida era o que o povo precisava. A vida era a luz. Obrigado. A vida, todos pegaram. A vida é a luz dos homens.